Você que sempre acompanha o nosso Cidade Alerta viu na sexta-feira que a delegada Lívia Pini do Nucria concluiu o inquérito com relação a esses dois aqui, ó. Sara e Israel. Os dois pais daquela criança de 8 anos, um filho adotivo, que eles maltrataram, que eles agrediram, que eles machucaram. E eles próprios levaram até o hospital evangélico dizendo que a gente tinha dado um castigo, umas palmadinhas. E o menino chegou lá com risco de morrer. Graças a Deus ele se recuperou. E na última sexta-feira eu trouxe aqui no Cidade a informação de que a delegada tinha conversado com ele. Ela foi até o hospital, autorizada pelos médicos, conversou com essa criança, com esse garotinho de 8 anos, e ele contou que tinha repulsa, que tinha medo desses dois. Hoje, a gente tem novidades desse caso, tá? Uma vizinha da casa onde eles moravam na zona leste de Londrina, no dia 16 de novembro, portanto, mais de 20 dias antes da agressão, que culminou com a internação dessa criança na UTI do evangélico. Ela permanece internada, mas graças a Deus agora bem, sem risco de morrer. 20 dias antes, essa vizinha conta que chegou a ligar para o conselho tutelar e falar: olha, o casal aqui do lado está batendo muito na filha, está batendo muito na criança. Eu tenho um trecho, põe para mim, por favor, são 6h28, Carol, o vídeo gravado por essa vizinha. E perceba só, tá? Os gritos dessa criança quando é agredida pela mãe. Som. A nossa equipe foi até lá e conversou com essa vizinha. Por questões de segurança, ela não quis mostrar o rosto. Mas ela vai contar tudo que ela como vizinha presenciou. E ela própria fala, tá? Eu me arrependo de não ter chamado a polícia antes. Graças a Deus que essa criança não morreu. Não seja você também um cúmplice, uma cúmplice silenciosa de uma agressão contra a mulher, contra a criança, contra animais, contra idosos, contra quem quer que seja. Não seja cúmplice disso, tá? São 6h29. A reportagem do Guilherme Batista, agora no Cidade. Vai lá, Cimei! Enche a tela! As imagens foram feitas por uma vizinha do casal, preso desde a semana passada, acusado de agredir brutalmente o filho adotivo, um menino de apenas 8 anos. O caso veio à tona depois que a criança deu entrada em estado grave no Hospital Evangélico de Londrina, no Paraná. Gravado em novembro pela vizinha, o material que abriu a reportagem já foi encaminhado à polícia e serviria para comprovar que o menino era alvo frequente de agressões. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, mora no bairro onde os pais viviam com a criança, na zona leste de Londrina, e confirma os episódios de agressão. O menino, segundo a vizinha, também era ameaçado e até chantageado pelo casal. Nós ouvíamos tapa, nós ouvíamos xingos, palavrões assim que... Pesados? Pesados, que para uma criança adotiva que acabou de chegar, eu me assustei muito. Eles chegavam a fazer ameaças também? Isso, faziam as ameaças que ia devolver a criança, que eu ouvi a criança falando que ia fugir, aí eles falaram, pode fugir, você vai pra onde? É algo assim, mais ou menos, bem triste mesmo de se ouvir uma criança, ainda mais adotiva, né? Nas últimas vezes que eu ouvi a agressão, eu ouvi ela falar pra ele engolir o choro e de repente sumiu o choro mesmo. Não escutava mais nada. Era isso, era um som de tapas seguidos do choro da criança. Isso, tapas, xingamentos e palavrões e de repente ficava tudo quieto lá na casa. A mulher que aceitou conversar com a nossa equipe também garante que depois de perceber que as agressões aconteciam com certa frequência, ela levou o caso até o Conselho Tutelar aqui em Londrina. A denúncia de maus-tratos contra a criança foi feita por meio de uma ligação. Apesar disso, de acordo com ela,
tudo continuou como estava. A imagem da tela do celular da vizinha comprova a ligação, feita em 12 de novembro. A conversa, segundo ela, durou cerca de 3 minutos. A mulher garante que repassou detalhes de tudo o que acontecia. E a gente acabou realizando a denúncia no Conselho Tutelar. Que dia? 12 de novembro. Como denunciante, você recebeu alguma atualização de como esse caso estava sendo tratado? Não. Eu fiz a denúncia e relatei, né, toda a história, que a criança era adotiva, que o local que a criança estudava, tudo, e eles falaram que iam investigar no ato da denúncia. A adoção do menino foi autorizada pela Justiça do Mato Grosso do Sul há cerca de 2 meses. A guarda foi suspensa de forma emergencial na última quinta-feira, a pedido da polícia. Israel e Sara Zanoni, de 29 e 23 anos, seguem detidos em Londrina, acusados de tentativa de homicídio e tortura. A criança passou a última semana inteira internada na UTI do Hospital Evangélico, se recuperando de um quadro de traumatismo craniano. Atualmente, o menino já está em um quarto, consciente, se alimentando e fora de risco. A vizinha se emociona ao pensar na gravidade do caso e lamenta não ter levado a denúncia até a polícia antes da última agressão. Eu fiquei muito abalada no dia. Na semana toda foi muito conturbada porque eu não sabia que era tanto e é muito triste saber que chegou nessa situação, que nós podíamos ter feito mais. Gente, denuncie, se ouvir barulho, ligue para a polícia, não omita, como, né, a gente foi falho demais, devíamos ter ligado para a polícia, ficamos esperando o conselho e é muito triste ver tudo isso hoje acontecendo com essa criança. É o seguinte, tá? A gente só não entrevistou até agora os advogados do casal porque eles não quiseram falar. Porque o nosso papel aqui é sempre ouvir os dois lados. E eles emitiram nota, tá? A defesa dos dois que estão presos preventivamente alega que o casal não teve a intenção de matar a criança. E dizem ainda na nota que isso ficará provado durante o andamento do processo na Justiça. Já o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é responsável pelo Conselho Tutelar, até agora também não veio a público. A gente cobrou de novo à tarde, Luciano. Até agora eles não vieram a público para falar. Por que é que o Conselho Tutelar não fez nada? Por que é que os vizinhos denunciaram e ninguém fez absolutamente nada para ajudar essa criança? De manhã estava rolando a seguinte desculpinha. Ah, mas a gente tomou posse há 2 semanas. Não deu tempo de apurar o que aconteceu. Essa história de que o Conselho Tutelar não foi prestar atendimento depois de uma denúncia feita pelos vizinhos surgiu aqui no Cidade Alerta sexta-feira. Passou o sábado, passou o domingo, passou a segunda inteira. E até agora nada. Conselho Tutelar não é trabalho voluntário. Cada conselheiro ganha R$4.000 por mês. Tem um mandato de 4 anos. Ele é pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. E ele deve responsabilidade. Ele deve. Satisfação? Sim. Não é favor responder à imprensa. É obrigação. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está colocando por terra toda a reputação que tem ao simplesmente ignorar que tem que vir a público e falar sim o que aconteceu nessa história. Ou será que não há um registro de telefones quando alguém liga no Conselho Tutelar? Será que a coisa é tão bagunçada assim que em 3 dias não se consegue fazer esse tipo de levantamento? Eu tô cansado desse pessoal vir a público só quando tem que fazer campanha para pedir recursos, só quando tem que fazer campanha para falar de eleição. E na hora de trabalhar, é agora que o Conselho Tutelar tem que vir a público. É agora que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem que falar sim. E não ficar escondido dentro de uma sala, atrás de uma mesa, se negando a prestar esclarecimentos à população. Não é o apresentador Juliano Marcos que está cobrando, é o cidadão. Eu quero saber. Por que fizeram uma denúncia no dia 16 de novembro e essa criança deu entrada extremamente machucada? Põe as imagens das costas da criança aqui. Ela deu entrada no evangélico no final de semana passado.
Olha só, 20 dias depois da primeira denúncia, a criança deu entrada lá com todas essas marcas nas costas. E aí? Por que o atendimento não foi feito? A vizinha disse que ligou. A polícia disse que tem elementos de que os vizinhos ligaram. E aí? O conselho tutelar não pode ser cobrado. Quem não quer prestar satisfação pública não trabalha no serviço público. Quem não quer prestar satisfações para a população vai trabalhar no banco, vai trabalhar numa empresa privada. Quando se está recebendo dinheiro que vem dos meus impostos, dos seus impostos, as pessoas devem satisfação, sim. E de verdade, se eu tivesse medo de cara feia, eu não estaria.